Abram a Bíblia de vocês, Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 25. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusarem a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de todo modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, através dos seus ensinamentos, através das suas revelações, nos transmita tudo que nós necessitamos aprender com relação a essa escrita do autor de Hebreus, para que possamos entronizar essa palavra no mais profundo do nosso ser e viver de uma forma inabalável todo esse conhecimento, aplicando todo esse conhecimento no nosso dia a dia, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Glórias a Ti, Senhor. O tema: reino inabalável. Repetindo: reino inabalável. Conforme toda a Escritura Sagrada, através do Novo Testamento, nós observamos que todas as Escritas, elas retornam para o Antigo, mostrando exatamente as coisas que já aconteceram. E como ilustração da ministração dessa manhã, olhando exatamente para Êxodo, no capítulo 19, dos versos 16 a 19, colocando ele aqui de uma forma compacta. Depois em casa vocês terão condições de se aprofundar mais nesse estudo, comparando exatamente com o que nós iremos ministrar nessa manhã. Diz a palavra que ao terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e o som da trombeta se fazia ouvir cada vez mais forte. Todo o povo que estava no arraial tremia, ou seja, nos acampamentos tremia. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus.
e o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. O monte inteiro tremia grandemente, e o som da trombeta se tornava cada vez mais intenso. Moisés falava e Deus lhe respondia com voz poderosa. Esse episódio, irmãos, nos mostra que a voz de Deus nunca é comum, nunca é fraca e nunca é irrelevante. Quando ele fala, a criação treme, o coração humano é confrontado e a santidade divina se manifesta. Se no Sinai o povo não pôde ignorar a voz que abalava a terra, quanto mais nós hoje não podemos desprezar a voz que fala do céu por meio de Cristo Jesus. Mas infelizmente, irmãos, aquilo que a gente sempre confronta exatamente com os nossos dias, muitos ainda endurecem o coração e rejeitam a voz do Senhor que fala do céu. Por ignorância, muitas vezes, estes desprezam a voz de Deus, que um dia julgará todas as coisas. Ó Pai eterno, lamentável é trocar o reino inabalável por glórias passageiras aqui na terra. E cada vez mais a gente vai vendo como as pessoas se interessam pelo momento, por essas coisas passageiras, que não serão eternas na vida dela, tem um tempo de durabilidade. Ouvir a palavra de Deus sem deixar que ela transforme a nossa vida é muito perigoso, pois a mesma voz que hoje chama em graça anunciará o juízo final. Ignorar a voz de Deus não é apenas lamentável, mas é fatal, porque o juízo virá. Nós não podemos fugir dessa realidade. Sabemos que nós estamos caminhando de encontro a um tribunal, aonde que Deus vai julgar exatamente todas as coisas. Como se estivéssemos indo prestar um vestibular agora, essa nossa caminhada terrena. Se seremos ou não aprovados, de acordo com aquilo que a gente vem praticando, daquilo que a gente pratica normalmente. E Hebreus, ele nos lembra que essa voz é definitiva, é uma voz eterna e exige resposta imediata com relação a esses que estão ouvindo. Por isso que, mais uma vez, observando o que a Bíblia escreve por inúmeras vezes, eu poderia dizer 8 ou 10 vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. O que o Espírito fala para mim, o que o Espírito fala para você. Nós não podemos ignorar essa voz que veio para nos revelar, essa voz que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos caminhando exatamente de encontro com esse juízo. A data aproximada dessa escrita, segundo estudiosos, é entre os anos 60 a 70 anos depois de Cristo, quando o autor de Hebreus escreveu
esta epístola. O autor é desconhecido. Conforme já citamos aqui em outras ministrações de Hebreus, não é? Uns apreguinam que foi Barnabé, outros apreguinam que foi Apolo, outros apreguinam que foi Paulo, enfim, dão a autoria para Paulo, para Barnabé e para Apolo. Outros até que foi um discípulo de Paulo que escreveu essa epístola, mas através de evidências internas e evidências externas, nós não temos o conhecimento, não é, claro do autor. Mas conforme eu sempre digo para vocês, isso não tem a menor importância, né? Porque um dia lá na glória celestial, né, nós vamos conhecer o autor. Né? Os destinatários, ou seja, para quem que foi escrita esta epístola, para quem que foi escrita essa carta. Essa carta ela foi escrita para os judeus convertidos ao cristianismo, que sofriam uma série de perseguições, pressões por parte, né, dos próprios familiares, pressão por parte dos próprios judeus, para que eles não largassem exatamente a religião que eles possuíam, a religião dos seus pais, né, para ser cristão. E o autor de Hebreus, ele escreve exatamente essa epístola, mostrando essa transição do que, não é, implica nesse novo. Em outras palavras, ele faz uma comparação de que Moisés foi muito importante para os judeus, é muito importante para os judeus, tanto que muitos ainda, não é, hoje cultuam, os judeus cultuam muito mais, não é, Moisés do que o próprio Cristo. E ele deixa isso claro para cada um de nós, que Cristo é mais importante do que Moisés. Moisés, né, ele foi um servo. Ele serviu a Deus exatamente num determinado momento, mas Cristo é eterno. Conforme falávamos aqui ontem e pregamos no domingo passado, né, quando Paulo virava as costas, entravam ensinos contrários. E conforme foi a ministração passada e o estudo de ontem, os judaizantes queriam exatamente colocar julgo por parte dessas pessoas, ou seja, dos gentios que estavam sendo convertidos ao cristianismo, colocando toda a lei mosaica, não é, como rito para que aquelas pessoas fizessem. E o autor de Hebreus, ele se encarrega exatamente de fazer essa transição da lei e da graça, de Moisés a Cristo Jesus, mostrando que a voz que fala hoje dentro de cada um de nós vem diretamente dos céus, por intermédio de Cristo Jesus, e nós não podemos ficar alheio a essa voz, nós não podemos dar de ombro com relação a essa voz, porque é fatal. Esse mesmo Cristo que fala, não é, será o Cristo que irá nos julgar. Amém, irmãos? E ele faz exatamente essa transição, mostrando para todas aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas naquele instante, não é, que estavam abandonando o judaísmo para ser cristão, que eles estavam fazendo a coisa certa. Moisés foi importante, mas Cristo é infinitamente mais importante. Tudo na nossa vida teve uma determinada importância, ou tem uma determinada importância ainda, mas Cristo é muito mais importante. Viver Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa que eu faça nessa vida.
E essa carta vem exatamente com o objetivo de reforçar que o reino recebido em Cristo é um reino inabalável. Diferente das estruturas terrenas que podem ser abaladas. Aquele povo no deserto, não é, viu exatamente todo aquele monte se abalar através da voz de Deus. E o reino de quem fala hoje conosco, não é? É um reino inabalável. Inabalável. É eterno, não é transitório. Conforme muitas escolhas que a gente ainda faz nesse mundo, coisas passageiras que têm, não é, o seu fim já decretado. O reino é eterno e ele já veio. Jesus deixa isso esclarecido, que o reino não é um lugar, é uma condição que já está implantada dentro do coração de cada um de nós. E vivermos exatamente esse reino é fazer a vontade dele, não mais a nossa. Isso não é contrariar todos os nossos prazeres, muito diferente disso. Viver a Cristo é a maior alegria para uma pessoa que tem exatamente essa compreensão. Porque estamos já nesse mundo, nesse plano da qual nós habitamos hoje, vivendo a eternidade com Ele. Amém, irmãos? E ao estudarmos exatamente Hebreus, do capítulo 12, dos versos 5 a 29, nós compreendemos que a voz de Deus exige obediência imediata, pois ela anuncia o juízo para os que a rejeitam e a esperança para os que permanecem firmes no reino inabalável. Amém, irmãos? E o autor de Hebreus nos traz aqui alguns avisos sérios e urgentes, mostrando que ignorar a voz de Deus é muito perigoso, e que somente aqueles que permanecem firmes em Cristo desfrutarão, habitarão nesse reino inabalável. E conforme eu sempre digo para vocês, não é? E quando a gente constata toda essa revelação nas Sagradas Escrituras, nós temos a compreensão que esse reino já foi inaugurado na nossa vida. Já vivemos esse reino. Ainda não na sua plenitude, porque conforme ministramos no domingo passado, né, nós somos herdeiros de uma herança imarcessível, de uma herança incorruptível, de uma herança interminável. Mas já vivemos isso através da graça que nos alcançou, esse favor imerecido, né? Primeiro aviso contra a indiferença, verso 25. Olha o que ele escreve, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Tenham cuidado, olha o alerta, olha o aviso, e não se recusem a ouvir aquele que fala. Quantas pessoas que conhecemos que estão adiando, essa audição de ouvir exatamente aquilo que é necessário, é urgente. E ele continua: pois se os que se recusaram a ouvir, quem definitivamente adverte na terra, não escaparam. Veja os acontecimentos. Olhe exatamente para esse livro, de informação, como também de transformação, que Deus já deixou pronto para cada um de nós. Histórias, exemplos reais, das quais muitos que deixaram de ouvir atentamente a voz de Deus sucumbiram,
e não sucumbiram apenas por um momento, mas sim por toda a eternidade. E ele reforça: muito menos, não é, nós escaparemos. Se aqueles sucumbiram, se aqueles, né, que recusaram não escaparam, nós que hoje vivemos nesse momento contemplativo, nesse momento da graça, também não escaparemos, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Eu sempre digo e faço exatamente essa comparação para que vocês, né, olhem e vejam, né, de uma forma até materializada, as tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés desce do monte com aquelas 2 tábuas, uma em cada lado, em cada braço, melhor dizendo, que estão totalmente relacionadas com a vontade de Deus para a nossa vida, e colocando Ele em primeiro lugar e o nosso próximo na mesma condição que nós estamos, ou seja, amar a Ele como nós também nos amamos. Quando a gente contempla isso tudo, vendo aquela tábua, vendo a visão daquela tábua, compreenda que essa tábua hoje está implantada dentro do nosso coração. Acabamos de ver na abertura, né, do capítulo 17 de Jeremias, o maldito e o bendito, não é? Porque dentro do coração do homem brota coisas que desagradam a Deus, da qual Deus abomina, conforme já estudamos esses dias atrás. Maldito o homem que confia no homem. Em outras palavras, né? Eu sou eu, o jacaré é um bicho da boca grande, né? Eu boto a fé no meu taco, eu resolvo tudo, eu faço todas as coisas. Esse é um maldito, o homem que confia no homem. Quando o Espírito Santo está falando para Jeremias, como também faz em outras citações bíblicas, essa mesma voz que é lembrada também no Novo Testamento, maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando da minha confiança com relação ao outro, é da minha autoconfiança. Percebe? Então tenham cuidado. Vamos ouvir mais atentamente a voz de Deus, conforme o louvor, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. A gravidade de rejeitar a revelação divina está mostrando exatamente essa indiferença com relação a essa palavra, não é? Porque se Israel não escapou ao desprezar Moisés, que falou naquele momento através da voz de Deus, muito menos nós escaparemos ao rejeitar a Cristo Jesus, que hoje fala do céu. Deus sempre encontrou vozes para comunicar a sua vontade. Basta, não é, só olharmos agora, em minutinhos atrás, todos os louvores que a gente entoou aqui, cantou aqui, em fazer a vontade dele. Então ele sempre usa essas vozes para comunicar a sua vontade, em especial as Sagradas Escrituras, e conforme Hebreus escreve exatamente para aqueles judeus, não é, que estavam ainda vivendo a lei mosaica na sua totalidade, sem contemplar a graça que chegou até a eles por intermédio de Cristo Jesus. Para os cristãos judeus,
aceitar Jesus como voz de Deus os colocava diante de séria responsabilidade, conforme eu já expliquei aqui para vocês por inúmeras vezes, quando eu ministro Hebreus, essa transição, não é? As heranças que os pais deserdavam esses filhos, que eram judeus e se convertiam ao cristianismo, perdiam a herança. Esses judeus daquela época que se convertiam ao cristianismo perdiam emprego, eram perseguidos. Então eles estavam, diante desse jugo, colocando exatamente através dessa troca, podemos dizer assim, de religião, em deixar, de certa maneira, a lei mosaica para trás e viver agora em Cristo, eles tinham toda essa opressão. E essa epístola é escrita exatamente com esse objetivo de colocar o cristão, de esclarecer para o cristão o que eles possuem. Conforme a própria Bíblia nos mostra, heranças imarcessíveis, heranças intermináveis, heranças incorruptíveis e um reino inabalável. Conforme tremeu o Sinai, lá atrás, o nosso reino é inabalável. Nós estamos no lugar certo. Hebreus está falando exatamente para aquele povo convertido ao cristianismo, como também para nós nessa manhã, que nós estamos no reino correto, inabalável. Não tem abalo. O povo naquele momento sentiu exatamente esse abalo. Os que estavam ali quando Deus falou, a terra tremeu. O Sinai se abalou. A advertência aqui é contra negligenciar a Cristo. O sangue de Jesus fala mais alto que qualquer sacrifício terreno. Ao contemplarmos exatamente tudo que Jesus já fez para cada um de nós, qualquer rito, qualquer religiosidade aparente não tem nenhum significado com relação a esse sangue que verteu, esse sangue que nos purifica e que nos transforma alvos claros, mais que a própria neve. Recusar a voz de Cristo é recusar a única solução para o pecado. O juízo é certo para quem despreza a sua voz. A voz de Deus não é apenas advertência, mas também um convite para o descanso e a paz. Ouvir é responsabilidade, obedecer é vida. A mesma voz que hoje chama em graça será a voz que anunciará os juízos. E conforme a própria Sagradas Escrituras revela, e nós citamos aqui sempre, que Cristo já está se preparando para voltar. Amém, irmãos? Segundo aviso, contra a falsa segurança, verso 26. O autor de Hebreus continua apresentando exatamente para nós, como apresentava para aquele povo naquela ocasião, está apresentando para nós também, se referindo exatamente naquele tempo, onde que ele diz, naquele tempo a voz dele abalou a terra. Ao contemplarmos exatamente essa escritura de Êxodo, no capítulo 19, Deus está falando lá com Moisés, a terra tremia. A voz de Deus estremecia aquele lugar. Mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Aqui, segundo o autor,
o abalou a terra. Mais uma vez nós estamos diante de uma metáfora, de uma figura de linguagem, não é? Que está apontando exatamente para o juízo final. E para a remoção de tudo que é temporário. Tudo passa, irmãos, tudo vai passar. Passarão céus e terras, mas a minha palavra, né, nunca. A palavra de Deus, isso que nós estamos ouvindo agora é eterna para a nossa vida. Por isso que nós não podemos ignorar a essa voz que fez o Sinai tremer, essa voz que mostrou exatamente num determinado momento, não é, um reino abalável, hoje nos transmite exatamente que nós estamos caminhando, que nós já estamos inseridos, podemos dizer assim, num reino inabalável, com Cristo Jesus. Tudo que é humano, é o que se refere exatamente a esse verso 26. E passageiro será removido. Tudo. Apenas o reino de Cristo permanecerá. Jesus, ele está se preparando para voltar, e quando ele chegar, ele vai instaurar a nova Jerusalém, não é? Ele vai inaugurar a nova Jerusalém, a sua igreja, que nós já estamos dentro dela. Amém, irmãos? Deus, ele está preparando um reino eterno, diferente de tudo que é terreno. E as pessoas ainda ignoram essa condição, dando muito mais importância para as coisas passageiras, dando muito mais importância para a voz desse mundo do que a voz de Deus. Infelizmente, olhando até agora para dentro da casa de cada um de nós, para o nosso clã, para a nossa família. Não basta olharmos exatamente além do muro do nosso terreno. O cristão, ele deve servir a Deus com reverência e gratidão, sabendo que já participa de um reino que jamais será abalado. A fé, ela deve estar firmada em Cristo, não em estruturas religiosas ou políticas, pois essas podem ser abaladas. O cristão, ele deve viver com esperança, sabendo que o juízo de Deus não é apenas destruição, mas também purificação e renovação. Vejam, irmãos, quantas oportunidades que as pessoas estão tendo de conhecer a palavra de Deus e ignoram. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Nesse século da qual a gente vive, nesse tempo da qual está a nossa habitação aqui nesse lugar, né? Nascemos já com uma Bíblia aberta dentro da casa de cada um de nós. Vivemos a nossa infância com uma Bíblia aberta dentro das nossas residências. A maior parte das pessoas, porque nesse país, não é, podemos considerar que 70% desse país é cristão. Temos essa Bíblia aberta. Se ela está aberta, ela está fazendo exatamente um convite para que a gente chegue até a ela, né? E inicie uma jornada de conhecimento, uma jornada de discernimento, através do poder do Espírito Santo, que fala por intermédio dessas páginas. Essa Bíblia também hoje é aberta dentro de celular, tem milhares de versões aqui, não é? Grátis, para que a gente possa interagir exatamente com a voz da verdade, com a palavra de Deus,
e aplicarmos exatamente todo esse conhecimento na nossa vida. Ô Jesus, mas infelizmente, muitos ainda confiam em coisas que serão abaladas, mas somente o reino de Deus é o que, melhor dizendo, permanecerá. Amém, irmãos? Terceiro aviso contra a instabilidade, verso 27. E ele escreve: ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Essas coisas das quais a gente está colocando uma importância muito grande, vai enferrujar, vai quebrar, vai ser consumida, vai ficar perdida no tempo, serão abaladas. Ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. A palavra de Deus. Tudo passa. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é inabalável. A voz de Deus, ela não pode ser ignorada. Nós temos que despertarmos para que verdadeiramente passamos a ouvir essa voz cada vez mais em cada situação da nossa vida. Aquilo que eu for fazer, aquilo que eu for empreender, aquilo que eu tenho vontade de fazer, das pequenas como as grandes coisas, é dar ouvido exatamente para essa voz, porque certamente iremos acertar. Até parece redundância, mas é o óbvio. Ouvindo a voz de Deus é que a gente vai fazer as coisas certas. Tirando exatamente pelo meu testemunho, pela minha vida, quantas vezes eu ignorei essa voz e fiz coisa errada. E eu creio que isso não deve ter acontecido só comigo, como vocês também. Ô Jesus amado, Deus, Ele vai remover tudo que é transitório para revelar o que é eterno. O que é abalável, ou seja, a antiga ordem. Vejam que Ele está fazendo exatamente esse comparativo com a lei e com a graça. Será removida. E o que é inabalável, ou seja, o reino de Cristo, vai permanecer e permanecer para sempre. É um reino eterno, não é transitório. Deus, Ele vai sacudir tudo para mostrar o que é verdadeiro, pois só o que é dele que permanece. Eu conheci a palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus. Eu estou permanecendo exatamente nesse reino. Eu conheci a palavra de Deus, eu já não estou vivendo mais o que eu aprendi. Eu estou trazendo tribulação para a minha vida. Eu estou abalando exatamente, o meu reino. E não permanecendo mais no reino de Deus, que é inabalável. As coisas que eu reino são abaláveis. As coisas que o mundo reina é abalável, é transitória, é passageira. Comentava com a Léo antes de abrir o culto, que quem conheceu a verdade, de certa maneira foi liberto por um bom tempo por essa verdade, e voltou a praticar as coisas desse reino abalável, está atraindo tribulação para a vida dela. Está plantando chuva, e quem planta chuva colhe o quê?
Não devemos colocar a nossa confiança em instituições, riquezas ou tradições humanas, mas sim no reino eterno de Cristo Jesus. O cristão, ele deve viver com esperança, sabendo que a sua fé está firmada em algo que não pode ser abalado. Não apoiar em riqueza, fama ou poder, mas sim exatamente naquilo que é eterno. As pessoas cada vez mais estão se afastando de Deus, irmãos. Comentava ontem aqui, não é? Num livro que eu ouvi uma reportagem que ele é denominado como Brasil no Espelho, é o título desse livro, né? Mostrando que todas as pessoas têm fé. Pelo menos dizem ter, porque é um livro de pesquisa, é o resultado exatamente de uma pesquisa extraída recente, não é? Então, não é? Deus no comando da minha vida. Mas a conclusão dessa fé é que ela é uma fé passageira, é uma fé circunstancial. E a fé é a certeza e não a dúvida. As pessoas, elas têm uma fé, através dessa pesquisa extraída e demonstrada nesse livro, um livro secular, que ele não tem um foco religioso, não é? Ele tem muito mais um foco político, um foco de posição, do que de espiritualidade, mas ele apresenta exatamente que as pessoas nesse país, no nosso Brasil, colocaram num espelho, reflete exatamente que as pessoas, não é, têm como primeira resposta: Deus está no comando da minha vida. Mas até quando Deus permanece no comando da vida dessas pessoas? Quarto aviso, contra a ingratidão, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Eu já expliquei aqui para vocês que a maior reverência, o maior culto que uma pessoa pode prestar para Deus é fazer a vontade dEle. Fazendo a vontade de Deus é o maior culto que nós possamos apresentar ao nosso Deus e Pai. Quando nós estamos deixando, não é, paulatinamente, ou seja, devagarzinho, a nossa vontade de lado, e passamos a fazer a vontade de Deus, é Ele a quem nós estamos adorando, e não mais a nós. E é isso que Ele espera em cada um de nós, porque isso tudo vai passar. Sempre coloco a condição que nós somos transeuntes, estamos, atravessando nesse lugar, não é o nosso. O nosso lugar é o reino inabalável, é viver eternamente com Cristo Jesus, que veio exatamente inaugurar esse reino dentro de cada um de nós. Portanto, todas as nossas ações, todas as nossas reações, elas têm que estar voltadas para esse reino inabalável, mostrando exatamente que as nossas escolhas estão todas elas voltadas para esse reino inabalável, e não mais para as coisas transitórias. As pessoas são imediatistas. Esse é o comportamento do velho homem,
que é o resultado para ontem. Mas nós estamos sendo preparados para a eternidade, que já começou aqui nos nossos dias. E não esse imediatismo que vai levar no máximo cada um de nós aqui a 100 anos, se chegar. A Bíblia diz que 70, 80 anos é a base de uma vida repleta aqui nesse mundo. O reino inabalável é a realidade eterna inaugurada por Cristo. O que o autor está falando exatamente para aquelas pessoas que estavam sofrendo aquela perseguição é a mesma voz que está falando para nós hoje, diante de toda essa vitrine, diante de toda essa perseguição do mundo. Diferente dos reinos humanos que caem, o reino de Deus permanece. O reino inabalável é a esperança escatológica, já explico, dos crentes, ou seja, sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, sobre o juízo final. Isso é que estuda a escatologia, mostrando exatamente as coisas das quais ninguém fugirá. E nós já participamos dele. Já foi inaugurado esse reino inabalável para cada um de nós. Já somos participantes dele, mas a sua plenitude virá no futuro. Ou seja, viveremos eternamente com o nosso Deus e Pai. Já não somos mais criaturas. Fomos transformados através dessa graça, e não de uma lei que nos regia antes. Através dessa graça nós saímos da condição de criados num determinado momento, e passamos a integrar na família de Deus. Deixamos de ser escravos, deixamos de ser de menor, e hoje já possamos possuir, hoje nós podemos possuir essas heranças imarcessíveis, intermináveis e incorruptíveis, das quais nos aguarda. A graça recebida não é apenas um favor imerecido, mas também a capacitação para servir. Servir ao reino de Deus, irmãos, é o melhor lugar aonde que você possa estar nesse mundo. Fazer as coisas para Deus, fazer as coisas com excelência para Deus é o melhor lugar que uma pessoa pode se encontrar nesse mundo. No centro da vontade dele, fazendo exatamente a vontade dele, prestando um culto de reverência a ele, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. A graça, ela nos sustenta para servir a Deus de modo agradável. E não podemos negligenciá-lo, ou seja, quando nós estamos diante de uma oportunidade para servir a Deus. E servir a Deus não é só fazer um ativismo religioso, só praticar as coisas dentro da igreja, dentro do templo propriamente dito, mas sim ser essa igreja de Cristo Jesus, servir Ele lá fora. Amém, irmãos? O serviço cristão não é irreverente e nem descuidado, mas marcado por um temor santo. Quando eu me dedicar a fazer um cartaz para Deus, fazer uma ilustração para Deus, ele tem que ser feito com temor santo, para a honra e glória dele mesmo. Cada oportunidade que eu tenho para servir a Deus, eu tenho que buscar o melhor de mim, trazer exatamente o melhor de mim, não para me exibir, mas por contemplar, por de certa maneira
não expor a minha gratidão, essa oportunidade que Ele está me dando para falar dEle, para apresentar Ele para as pessoas. Isso nos chama a viver com expectativa e santidade, sabendo que pertencemos a algo eterno e não mais provisório. A adoração ela deve ser consciente, reverente e cheia de gratidão, e não mecânica ou superficial. Aquilo que eu sempre falo, fazer as coisas para Deus de uma forma como se tivesse, com uma obrigação por fazer, e não uma adoração por fazer. A reverência que nós possamos prestar para esse Deus e Pai, Ele olha exatamente para as coisas minúcias, para as coisinhas pequenas, das quais a gente tem oportunidade e às vezes negligencia. Não podemos fazer as coisas para Deus como tipo missão cumprida, e sim ser grato exatamente pela oportunidade que Ele está nos dando, de reverenciá-lo, de adorá-lo Ele em cada situação, seja de uma abertura de culto, seja de uma oração, seja de uma conversa lá fora com um irmão desviado. Nada foge aos olhos desse Deus e Pai, e Ele nos coloca essa oportunidade a todos os instantes da nossa vida. Amém, irmãos? E o quinto aviso: contra toda a irreverência. Irreverência e não reverência. Verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo consumidor é uma metáfora da santidade absoluta de Deus, que não tolera o pecado. O fogo representa tanto juízo quanto purificação. Já explicamos para vocês, conforme está escrito na primeira carta, na primeira epístola de Pedro, onde que ele diz no capítulo 1, que nós nesse mundo somos levados a uma provação, como se fosse o ouro na mão do ourives. O ouro no seu estado líquido, a partir de que ele tenha sido levado a uma alta temperatura, de sólido ele se transforma em líquido, ele derrete, mas não se perde esse ouro, ao contrário, se purifica esse ouro, porque ele no estado líquido você vai ter condições de tirar todas as impurezas que vão saltar aos seus olhos, vão ficar visíveis, e que, conforme o ourives faz com a purificação desse ouro, tirando o ferro, tirando os outros elementos das quais se misturou nessa preciosidade, nessa joia, na condição líquida ele tem condições de que com uma pinça extrair tudo aquilo que é impureza. E o fogo consumidor, que é o nosso Deus e Pai, nos está purificando de tudo que é ruim na nossa vida, para que verdadeiramente a gente possa participar desse reino inabalável, viver com reverência a Ele e não mais com irreverência, colocando Ele em segundo lugar nas nossas decisões. Ele dá um mandamento que Ele quer ser o primeiro na tua vida, na minha vida. Para os que seguem é purificação e santidade, assim como o fogo purifica e destrói as impurezas. Deus julga tudo o que é contrário à sua vontade. O crente deve lembrar sempre que Deus não mudou, o mesmo Deus
dos nossos antepassados. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. É isso que está mostrando o autor de Hebreus para mim e para você, como mostrou para aquela época. O fato de você estar abrindo mãos dessas coisas é que você entendeu que essas coisas são passageiras. E o que está chegando para você agora é eterno. Não tem fim. O que ontem era abalável na tua vida, hoje é inabalável na tua vida. É sólido, é puro. Ô Pai, Deus continua sendo santo e exige reverência. Assim não devemos brincar com a fé, mas sim servir a Deus com sinceridade e adoração. A vida cristã deve ser vivida em santidade, pois Deus não aceita um culto superficial ou uma vida dupla. O cristão, ele deve viver em constante gratidão e temor, sabendo que pertence a um Deus santo e justo. E ele pede também para que a gente tenha essa mesma santidade. Sede santo porque eu sou santo. Ignorar a voz de Deus não é apenas lamentável, mais uma vez falando, é fatal, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Concluindo, após meditarmos exatamente em Hebreus, nesse capítulo 12, dos versos 5 a 29, nós percebemos que a voz de Deus, ela não pode ser ignorada. No Sinai, ele abalou a terra. Hoje, ele fala do céu por meio de Cristo Jesus. Essa voz é definitiva, eterna, exige resposta imediata. Os 5 avisos que o autor nos apresentou exatamente através desses versos são claros, estão, já escancarados, revelados para cada um de nós. Portanto, não sejamos indiferentes com relação a essa voz. Não confiemos mais em falsas seguranças das quais o mundo promove. Não nos apoiemos em coisas instáveis. Não vivamos na ingratidão e não desprezemos a santidade de Deus. Tudo o que é abalável será removido. Mas nós já recebemos um reino inabalável. Por isso, retenhamos a graça e servimos ao Senhor com reverência e temor, lembrando que Ele é o nosso Deus, que o nosso Deus é fogo consumidor. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Oh Deus eterno, irmãos, nessa manhã nós ouvimos sobre a voz de Deus que fala do céu. Essa voz não é comum, não é fraca e não é irrelevante. É a voz que um dia julgará todas as coisas, mas que hoje ainda nos chama em graça para que não endureça o nosso coração. Não troque o eterno pelo passageiro. Não despreze o reino inabalável que já nos foi dado através de Cristo Jesus. O texto todo nos lembra que tudo que é abalável será removido,
mas o reino de Deus permanece para sempre. E nós já recebemos esse reino. Por isso, retenhamos a graça e servimos ao Senhor com reverência, temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de ouvir e obedecer. Hoje é tempo de se render à voz que fala do céu. Quem ouve e responde com fé encontra vida, esperança e segurança eterna. Quem rejeita a essa voz encontra juízo. Portanto, eu lhe convido, abra o seu coração, receba a graça e permaneça firme no reino inabalável. Não ignore a voz de Deus. Responda hoje enquanto ainda é tempo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por intermédio do autor de Hebreus, ouvindo exatamente o que o seu Espírito Santo falou, escreveu e transmitiu exatamente para nós nessa manhã, assim como ele falou naquela época que Jesus é o mais importante do que Moisés. Jesus é o mais importante de tudo na nossa vida. Saímos desse culto de reverência, desse culto a Ti, Senhor, que é o único digno de todo louvor e toda adoração, compreendendo que jamais poderemos ignorar a Sua voz, Pai. E ao conhecermos essa Sua voz, é ela que nós devemos obedecer nessa vida, fazendo exatamente cada vez mais a Sua vontade, Pai, e não a nossa. Muito obrigado, Senhor, por tamanho conhecimento da qual nós adquirimos nesta manhã, que já pertencemos nesse reino inabalável e não queremos jamais sair desse reino da qual o seu Filho nos colocou, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.